Só um instante. Vamos lá. Então, gente, boa noite. Mais uma vez peço desculpas pelos problemas técnicos aí, mas eu quis fazer essa live hoje justamente para conversar com a população de Guarulhos, com você que está me assistindo ao vivo, para você que vai me assistir depois. Quero falar um pouco sobre as eleições aqui na cidade de Guarulhos. Quero falar sobre propostas, quero falar sobre como a nossa cidade está sendo tratada por alguns candidatos. Eu vejo que muitos candidatos não têm o menor respeito pela população de Guarulhos. Alguns candidatos não têm o menor respeito pela cidade, não têm o menor respeito pela eleição, pela democracia, pela luta que foi conseguir eleições no país, depois de 20 anos aí, mais de 20 anos de obscurantismo. Então, essas pessoas não têm o menor compromisso com o país, não têm o menor compromisso com a cidade. Eles têm compromisso com eles mesmos, mais especificamente com o bolso deles. Então eu vejo que tem muito candidato que, por exemplo, vem comprando voto, vem fazendo churrascos, vem prometendo cargos na prefeitura, na Câmara Municipal, vem prometendo patrocínio de time de futebol, dando presentes, cesta básica, alguns distribuem verdura no próprio comitê, enfim, todo tipo de compra de voto. Né? Um candidato que faz isso, ele já está demonstrando que ele vai ser um corrupto, que ele é um bandido, que ele vai ser um corrupto quando ele chegar ao poder, quando ele for eleito, né, vereador aí no caso. Né? Então ele já demonstra que ele vai ser um corrupto, que ele não vai cumprir a função dele, que ele não vai zelar pela cidade, ele não tem compromisso com a cidade, ele não tem compromisso com o povo. Ele demonstra unicamente que ele tem compromisso com os interesses pessoais dele. Então, eu vejo isso com muita preocupação, eu vejo que muita gente não percebe isso, pensa que isso faz parte da política, isso não faz parte de política, isso é politicagem, isso é banditismo. Bom, o candidato que faz isso, ele não é um político, ele é um politiqueiro, ele está fazendo politicagem. Né? O candidato que faz política, ele propõe ali ações como vereador, como um futuro vereador. Ele faz propostas, ele dialoga ali com a população, mesmo que você não concorde com as ideias dele, mesmo que você não concorde com as propostas dele. Mas isso é fazer política, isso é fazer política de verdade. E, infelizmente, muitos não vêm fazendo isso. Então, a compra de voto é algo muito preocupante. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, fiz algumas postagens sobre compra de votos. O candidato que compra voto e ele venha a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, ele não vai ser cobrado de nada. Afinal, ele não fez propostas, ele não prometeu nada. Então a população vendeu o voto e pronto, não tem direito de cobrá-lo. Né? Sem contar aqueles que vendem o voto, mas não votam na pessoa que supostamente comprou o voto dela. É um espertalhão enganando outro espertalhão ali, tentando enganar outro espertalhão. Sinceramente, o eleitor, muitas vezes, ele está passando a necessidade. A gente está passando por uma crise terrível no país. O país aumentou muito a pobreza, o país está em crise, muito desemprego, muita miséria, muitas pessoas saindo da linha da pobreza e indo para uma linha de miserabilidade. Tem famílias inteiras indo para a rua, morando na rua. Então, isso é um completo absurdo. E vem algum candidato oferece um dinheiro para ela em troca do voto, possivelmente ela vai aceitar. Possivelmente ela vai aceitar. Ela precisa ali pagar contas, precisa comer, ela precisa colocar comida na mesa, possivelmente ela vai aceitar. Né? Eu só peço que essa pessoa, se aceita o dinheiro desse candidato, não vote nesse candidato. Não vote. Não vote nele, porque ele é um candidato que não está preocupado com a sua situação.
Ele está preocupado com o seu voto e só. Ele não está preocupado se você ali está numa situação de pobreza, o que ele vai poder fazer depois por você. Que política pública pode te auxiliar depois. Ele não está preocupado com isso. Então tome muito cuidado com compradores de voto. E geralmente essas pessoas que compram voto, eles não têm propostas. Não tem proposta nenhuma, tem propostas muito inconsistentes. Então fuja desse tipo de candidato. Eu estava conversando com uma senhora há alguns dias, ela me disse que 3 candidatos já fez churrasco na casa dela. Ela falou que passa por dificuldades, que a aposentadoria dela é muito pequena, é apenas um salário mínimo, tudo está aumentando de preço, tudo aumenta de preço, só o salário que não, a aposentadoria que não. E ela disse que aceitou o churrasco ali até para vir comida para casa dela, uma forma de alimentar. Então ela chamou todos os parentes, que também ali estão em dificuldades, chamou ali amigos mais próximos, vizinhos de uma comunidade carente, juntou ali quase 40 pessoas, os candidatos adoraram, né, ver aquele monte de gente pensando que todos vão votar neles. E ela falou ali que ninguém ali vai votar nesses candidatos que pagaram churrasco, porque ela sabe muito bem que esse tipo de candidato não está nem aí para o povo. Né? Essa senhora está errada? Você vai julgá-la por ela ter aceito o churrasco? Vai condená-la? Eu não a condeno. Sinceramente, eu não a condeno. Né? A situação do país está muito ruim. Né? Ela não está roubando nada. Ela não está roubando nada. Então, mas ela me falou isso, né? Que 3 candidatos já fizeram churrasco lá e se aparecer outro oferecendo, ela falou que aceita. E diz que vai votar. Porque ela falou que é uma possibilidade dela ter comida em casa ali, sobrar um pouco e ela usar nos próximos dias. Então, assim, o mais preocupante é ainda ter candidato desse tipo que vence eleições, candidatos desse tipo que ocupa aí posições importantes na gestão pública. Né? E não falta gente assim. Tem também candidatos que eu ando vendo aí também que não tem proposta alguma, mas tem discurso de ódio. O sujeito tem discurso de ódio, ele ataca o tempo todo, xinga, né, pratica ódio, pratica preconceito, inclusive contra a idade do candidato Eloy Pietá, que é o meu candidato, por sinal, chamando ele de velho, de dinossauro velho corrupto, né? Enfim, um total desrespeito contra todas as pessoas de idade, contra todos os idosos. Não é só contra o Eloy, não. É contra a cidade, é contra os idosos. É uma pessoa que faz esse tipo, que sobe num carro de som para ficar falando essas besteiras, além de ser um completo bobalhão, né, é uma pessoa que não merece respeito por ninguém. Eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse vídeo sabe de quem eu estou falando. Eu não vou citar o nome dele nem para dar moral para ele. Mas é candidato... Ele não fala a proposta, ele só desfere ódio e mais ódio aí nos carros de som dele. É fora petezada, fora comunista, é tão imbecil que não deve saber o que é comunista, né? Ele não deve saber o que é comunismo, e fica falando esse monte de besteiras aí, né? Como se o mundo ainda estivesse na Guerra Fria e ele fosse uma cadelinha dos Estados Unidos aí, bradando contra o comunismo soviético. É um bobalhão. Espero que a população não dê trela para um sujeito desse aí. Né? É só mais um puxa-saco aí da atual gestão municipal. Tem candidato... ele chegou a jogar um pão com mortadela ali no comitê do Eloy, no centro de Guarulhos, como se aquilo fosse uma ofensa, né? Mostrando ali que os petistas, que os progressistas são pão com mortadela, comem pão com mortadela. Né? Bom, enfim, isso aí não fortalece em nada a democracia, não fortalece em nada a política local, não ajuda em nada a cidade. Então, eu peço que os eleitores fiquem longe desse tipo de candidato. Né?
Há candidato também que ataca muito, usa megafone, vai aí enfim, a onda é atacar o prefeito, né? Não que não se tenha motivos para atacar o prefeito, a gestão está muito ruim mesmo. A gestão do prefeito, do atual prefeito aqui de Guarulhos, está bastante ruim. Mas tem gente que ataca o prefeito, ataca, só fica nisso, mas não propõe nada. Ele não propõe nada em troca. Ele não propõe nada em troca daquilo que vem acontecendo, aquilo que vem sendo feito. Ele não tem proposta alguma. Então, é o tipo de candidato que também as pessoas devem ficar atentas, né? Simplesmente cachorro que late muito ali, mas não faz nada. Na hora que é para morder, ele não morde. Então, deve tomar cuidado também. Eu vejo que as pessoas querem muita renovação, as pessoas falam muito em renovação, mas ao mesmo tempo não querem dar chance a novos candidatos. Sempre votam nos mesmos. É só ver que candidatos aí que estão há muito... Candidatos, alguns já estão vereadores, não fazem nada de bom pela cidade, não fiscalizam o poder executivo, muitos são aliados do atual prefeito. O problema não é ser aliado do atual prefeito, o problema é você não cumprir com o seu papel de vereador. Mesmo se o prefeito for um aliado seu, ou se o prefeito for um aliado do vereador, ou do mesmo partido do vereador, cabe ao vereador fazer fiscalização do mesmo jeito. Fiscalizar as contas públicas, fiscalizar os atos do Poder Executivo e tomar as medidas cabíveis se encontrar alguma coisa errada. Então não é papel do vereador ficar passando o pano, né, encobrindo ali as ações do prefeito simplesmente porque o prefeito é do partido dele. E é isso que a gente vem observando aqui na atual Câmara Municipal. Enquanto a gente vê também uma oposição muito enfraquecida, uma oposição desunida, uma oposição que não consegue fazer uma oposição de fato. Então, cabe sim uma renovação, cabe sim colocar pessoas com propostas na Câmara Municipal, pessoas que tenham ideias novas, pessoas que tenham ali uma visão de cidade diferente, que tenham um projeto de cidade em mente, e não um projeto pessoal de poder, como muitos aí, né? Então, eu peço aí que você, leitor, né, preste atenção preste muita atenção no seu candidato. Esse vereador que você vai votar, muitas vezes você não presta muita atenção, às vezes nem lembra quem votou depois de alguns meses que passou as eleições. Esse vereador é o que vai fiscalizar o posto de saúde que você usa, que vai fiscalizar a unidade de saúde que você utiliza, ou que você pode levar o seu filho, seu pai, a sua mãe, ou você mesmo pode utilizar. É esse vereador que vai fiscalizar depois os transportes. Por que está demorando tanto ônibus aí que você não consegue utilizar o ônibus no horário correto? Fica tempo demais no ponto de ônibus? É esse vereador que vai ver se tem medicamentos lá na UBS que você pega lá o seu medicamento. É esse vereador que tem que fiscalizar a escola que seu filho estuda, que seu neto estuda. Então, o voto para vereador, ele é muito importante. Você não deve jogar fora o voto para vereador. Não se deve achar que voto para vereador, vou votar em qualquer um, vou votar no meu vizinho ali, é amigo meu, vou votar nele mesmo. Eu vou votar ali no fulano ali, né, que uma vez ele consertou meu carro de graça ali, uma vez ele fez isso. Gente, você ser grato às pessoas, você ter gratidão pelas pessoas é uma coisa, mas você votar nelas por causa disso é outra coisa. Você vai estar elegendo ali um vereador que vai fazer essas funções aí que eu acabei de falar. Além dessas funções que eu acabei de falar, o vereador que você votar, que você está votando, é aquele que vai fazer o elo de ligação entre a população e o poder municipal, o poder executivo municipal, a prefeitura, no caso. Então, voto para vereador não é brincadeira.
Não é brincadeira. Vote corretamente. Analise as propostas do seu candidato. Eu sou um candidato que tenho propostas. Eu sou um candidato que tem ideias. Mesmo que muitas pessoas, às vezes, não concordem com alguma proposta minha, as pessoas veem que eu tenho ideias, que eu tenho propostas ali. E que eu tenho propostas também de debater com a população sobre outras propostas. Nem sempre o vereador ele precisa estar com uma ideia pronta, mas ele precisa criar a possibilidade de discutir uma ideia com a população. Por exemplo, eu penso muito em discutir uma política com a juventude aqui em Guarulhos. Eu sei que a juventude aqui em Guarulhos está sem espaços de lazer, sem espaços para a prática de esporte. Os locais onde se pratica esporte na cidade, a grande maioria está em mau estado ou pertence à iniciativa privada, mas os espaços públicos estão em mau estado. Então precisa reformar os espaços públicos, organizar a utilização desses espaços, colocar o jovem para fazer esporte aí de forma regular, para fazer o jovem ter acesso à cultura, acesso a cursos profissionalizantes, né? Poderíamos até pensar numa escola técnica municipal, enfim, né? Em firmar parcerias aí com o governo do estado, com o governo federal, para trazer mais escola técnica aqui para Guarulhos. Enfim, né? A gente pode pensar numa série de situações. Mas numa política para a juventude, eu tenho uma série de ideias, mas eu gostaria muito de discutir essas ideias com a população, através de audiências públicas, por exemplo. Né? As pessoas irem lá na Câmara Municipal e dar a sua opinião, praticar democracia de verdade. Então, nem sempre o candidato vai ter uma ideia pronta, uma ideia formada, mas ele tem que ser o elo de ligação com a população. Então, antes de você votar, procure saber disso do seu candidato, as propostas que ele tem. Procure saber o que ele tem para oferecer para a cidade. Ele sabe o que um vereador vai fazer? Ele vai cumprir? Você acha que esse vereador vai cumprir as funções que ele está se propondo ali a fazer se candidatando a vereador? Então, assim, voto para vereador, como eu disse, não é qualquer coisa. Não é um voto sem importância, é de extrema importância. Como eu disse, o voto do vereador é aquele que vai fiscalizar os serviços que você usa, os serviços públicos que você utiliza no seu dia a dia. Por que tem aquele ônibus lotado no horário de pico, lá que você não consegue mal se mexer? Por que não tem remédio no seu posto de saúde? Por que não tem médico no seu posto de saúde? A gente tem 34 vereadores aqui em Guarulhos. Será que não tem um vereador que esteja ali cobrando, olhando aquela UBS que está sem médico? Que está sem um psicólogo, que está sem um ginecologista? Onde estão os vereadores? Né? Então a gente precisa começar a pensar nisso. Depois você reclama que as coisas estão ruins e não sabe por quê, mas muita coisa ruim que acontece é devido ao mau voto, é o voto ruim, é o voto mal feito. Então, eu peço que vocês, aí que ainda, vocês que estão me assistindo, ou que vão me assistir, você ainda que não tem um candidato, procure conhecer as minhas propostas. Procure saber aí o que eu tenho para oferecer. Procure saber a minha formação, procure saber a minha história de vida, procure saber a minha história, a minha vida comunitária. Né? Uma vez eu fiz uma postagem falando de uma proposta até sobre coleta seletiva de lixo, que é algo que eu quero lutar aqui em Guarulhos, para que seja implantado coleta seletiva. E um rapaz escreveu assim, eu estou cansado de promessas já, político fazendo promessas. Eu falei, olha, eu até entendo que político, que você esteja cansado de político fazendo promessa e não cumprir. Mas você cobra o político depois que ele seja eleito?
A população cobra o político daquilo que ele prometeu e precisa cumprir? Será que a população fica ali em cima, a população vai atrás, a população cobra? Ou a população só reclama? Um ou outro eu sei que cobra, um ou outro eu sei que vai atrás. Mas a grande maioria não reclama. A grande maioria não vai atrás. A grande maioria quer ali as coisas funcionando, mas na hora de votar, não vota. Não vota direito, não vota no candidato que tem propostas. Essas propostas que alguns chamam de promessas, elas são promessas, sim, claro. São promessas. Né? Mas promessa para pessoa digna, ela tem que ser cumprida. Quando a pessoa é digna, quando a pessoa é honesta, ela tem um compromisso, ela vai cumprir. Ou ela vai tentar cumprir. Ela vai tentar cumprir. A não ser que ela tente, né? Assim, ela tente e não consiga. Né? Tem algumas participações aqui que eu vou colocar em tela. O Christopher aqui, desejando boa noite. Boa noite, Christopher. Abraço, meu amigo. Continue aqui comigo. O Tadeu e a Andrea, é um perfil aqui de um casal de amigos meus. Boa noite também. Continuem comigo aqui. Isso aí, Edinho, meu voto é todo seu. Eu também sou conhecido por Edinho aqui na região da Vila Galvão. Muitas pessoas aqui me conhecem como Edinho. Meu nome é Edson Evaristo, mas muitas pessoas me conhecem como Edinho também. Tá bom? Agradeço pelo apoio, agradeço muito a confiança. Bom, e contem sempre comigo. E o Tadeu e a Andrea continuam aqui. Você sabe que os médicos aqui estão precários. O caso do meu pai foi uma negligência. Exatamente. O pai da Andrea está com problema, né, um problema de saúde, um problema no pé, e ele precisa fazer uma cirurgia. Né? Ela me relatou o caso, eu venho acompanhando o caso também. O pai dela precisa fazer uma cirurgia no pé. E ela procurou o hospital aqui em Guarulhos, o Hospital Geral de Guarulhos, lá no Parque Secap. E só que o médico que eu estava atendendo, ali a equipe que eu estava atendendo, disseram que precisava de uma avaliação de um vascular, médico vascular. Só que não tinha um médico vascular disponível. E eles queriam internar o pai dela para ele ficar entre 5 e 6 meses esperando que o vascular o olhasse ali, porque tinha uma fila para o vascular, para o médico vascular, né, examinar os pacientes ali. E o pai dela precisa de uma avaliação para saber como vai ser feita a cirurgia, até que ponto vai ser feita essa cirurgia, enfim, né? Não vou dar detalhes aqui, até para, né, preservar a pessoa e tal, né? Mas, assim, ele precisa de uma avaliação médica. E aqui em Guarulhos ia demorar de 5 a 6 meses. E nós não estamos falando de uma cirurgiazinha, não. É um caso que a situação pode evoluir rapidamente. Em questão de semanas, de dias, a questão pode evoluir. Evoluir negativamente, né, estou falando. Então precisa de atendimento rápido. A Andrea foi obrigada a recorrer à capital, aí na cidade de São Paulo, na capital paulista, para poder dar um atendimento digno para o pai dela. Agora, é justo isso? Os guarulhenses terem que sair da cidade para poder ter um atendimento médico digno? Não é digno, isso não é justo. Não é justo. Então, você que é cidadão aqui de Guarulhos precisa se conscientizar. Né? E precisa se perguntar também, por que os vereadores não estão fiscalizando a saúde pública aqui do município? O que acontece aí? Por que os vereadores não estão acompanhando, não estão cobrando do prefeito uma solução para esses problemas aqui? Você já se perguntou isso? Então, assim, por isso que eu vou dizer mais uma vez, o voto para vereador não é qualquer coisa, ele é um voto importante. Ele é um voto importante. Então,
Então, cabe o vereador fiscalizar os serviços públicos. Veja se seu candidato ele tem uma postura que vai fiscalizar os serviços públicos. E não é com grito, não é com megafone, não é xingando o prefeito, não. Não é isso. Não é ficar xingando o prefeito que a pessoa vai fazer uma boa legislatura, não. Né? A pessoa precisa ter o pé no chão, precisa ter racionalidade, a pessoa precisa saber o que está fazendo. Né? É isso que a gente precisa para ter ali um bom vereador. E eu já falei, inclusive dentro do meu partido, eu já falei, eu vou cobrar o prefeito. O meu prefeito, né, o prefeito que eu quero que vença, que eu estou apoiando, que estou do lado dele, é o Eloy Pietá. Né? Muitos de vocês podem não votar nele, ou podem votar nele, enfim, mas é o meu candidato. Né? E eu vou fiscalizá-lo. Caso eu esteja na Câmara Municipal, eu vou fiscalizá-lo também. Por quê? Porque é minha função. E ele sabe disso e concorda com isso. O Eloy diz, eu espero que você me cobre mesmo. Eu espero que você me cobre mesmo. Veja que postura digna do Eloy. Né? Ele diz, não, eu quero que você me cobre mesmo. E ele não falou só isso para mim, não, para outros candidatos a vereador também. Né? Então é isso. Mesmo que o prefeito seja do seu partido, você tem que cobrá-lo. O vereador tem que cobrá-lo. Né? Mas cobrá-lo de forma correta. Não é ficar fazendo videozinho, não é só ficar gritando, ficar com megafone lá na secretaria e não propor solução nenhuma. Solução nenhuma. Tá bom? E se o prefeito for da oposição, o prefeito for de outro partido, do vereador, não tem problema, tem que fiscalizar do mesmo jeito e apoiar quando é para apoiar e contra quando é para ir contra. Tem outra participação aqui, do David Henrique. Boa noite. Gostaria de saber sobre segurança e sobre a UPA aqui do Moreira. Eu acho que é isso, a UPA aqui do Moreira. Você pode estar morrendo que você não vai ser atendido. Até você fazer triagem demora uns 30, 40 minutos. E depois você vai para a sala de espera e fica 1 hora para passar com os médicos. Isso é uma vergonha. David, é uma vergonha mesmo. É uma vergonha mesmo. Bom, primeiro, boa noite também. Agradeço aí pela participação. Continue comigo aqui. Bom, pode mandar mais perguntas se quiser. Quem quiser pode mandar perguntas, dúvidas sobre propostas minhas. Pode compartilhar essa live também aí nas suas redes sociais, no seu perfil do Facebook. Vamos levar informações relevantes aqui para as pessoas. Então, David, realmente é uma vergonha. E por que está demorando tanto o atendimento aí numa UPA, aí numa UBS? Porque faltam profissionais. Falta médico, falta os profissionais ali da enfermagem, falta profissional. Precisaria abrir um concurso público para contratar mais profissionais. Muitos se aposentaram, muitos estão afastados. Eu sou conselheiro de saúde, eu sou conselheiro gestor aqui da UBS do Jardim Vila Galvão. Né? Então, desde o ano passado, eu ando tendo um contato mais próximo da saúde. E eu sei dos problemas que a população vem enfrentando. Esse problema da UPA, né, que o David está citando aqui, é um dos problemas. Mas se ele vai lá na UPA, por exemplo, tem um cartaz lá, não fazemos encaminhamentos para especialistas, não fazemos isso. Quer dizer, é só para burocratizar o serviço, para fazer com que a pessoa vá no posto de saúde de novo. Horas, se a pessoa vai lá na UPA, ela tem ali um problema, que o clínico que o atendeu viu que é um problema que precisa de uma avaliação de um especialista, por que ele não pode encaminhar dali mesmo? E na próxima consulta, lá na UBS, ele avisa o médico da UBS, que faz o acompanhamento dele.
avisa, ó, o médico lá da UPA me encaminhou para esse especialista aqui. Né? Quer dizer, não é que os médicos das UPAs vão ficar distribuindo aí encaminhamentos, mas é um jeito de desburocratizar a coisa. Né? Sem contar, David, que as pessoas também estão esperando exames, estão esperando consultas aí por até 3, 4 anos aí. Tem gente aí que está com encaminhamento aí de anos atrás e não é chamada para fazer o exame. Nem mesmo hoje a ouvidoria de saúde funciona mais. Antes, eu lembro, né, na gestão passada, eu tinha algumas questões e apelava para a ouvidoria. A ouvidoria me telefonava, a ouvidoria entrava em contato para explicar a situação, e todos os casos, todas as vezes que eu precisei, eles resolveram. Agora eles se limitam nessa gestão, na atual gestão desse prefeito, acredito que tenham mudado ali os servidores, não culpo os servidores, eu culpo a gestão, né? Eu acredito que tem havido ali uma mudança de direcionamento, mas eles agora eles não resolvem mais os problemas, eles simplesmente avisam você que é para você esperar mesmo, porque o sistema está cheio, o sistema de saúde está lotado e está com muita gente, você precisa esperar, só isso. É um texto padrão que eles têm. Eu mesmo já recebi vários, porque eu fiz reclamação tanto de atendimentos que eu estou aguardando, tanto de outras pessoas que me pediram, e eles mandam um texto padrão dizendo que o sistema está cheio, que você precisa esperar. E pronto, acabou. Então, nem a ouvidoria de saúde funciona mais atualmente. Nem a ouvidoria de saúde. Então, esse problema de você passa na triagem, depois você passa ali, esperar ali para passar com o médico mais um bom tempo, quer dizer, é falta ali de profissionais, ou é falta de organização da própria unidade de saúde, mas possivelmente é falta de profissionais. Os profissionais também estão reclamando muito, falta de materiais, falta de luvas, falta de coisas básicas ali para poder trabalhar num hospital, ou em alguma unidade de saúde aí, unidade de pronto atendimento, por exemplo. Então a saúde, como eu disse em outras ocasiões, a saúde vai ser o principal desafio do próximo prefeito. Isso se mudar o prefeito, que eu espero que mude. Porque a saúde está caótica. A saúde aqui em Guarulhos está péssima. O povo de São Paulo tem problemas com a saúde também, principalmente com a alta demanda, mas a saúde aqui da capital está muito melhor que a saúde de Guarulhos. E antes não era assim. Antes não era assim. Eu lembro que atendimentos aqui na cidade eram mais rápidos. Eu sempre fiz meus tratamentos, quer dizer, eu sempre assim, de uns 10, uns 15 anos para cá, eu venho utilizando saúde pública. Eu tinha antes planos de saúde, eu acabei com isso e passei a usar a saúde pública. E passei não só a usar, como também fiscalizar. Né? Então eu via que ali na UBS faltava isso, faltava aquilo, eu ligava, eu tentava resolver, conversava ali com a direção da unidade, uma forma como eu poderia ajudar, o que poderia ser feito ali para melhorar. Então eu passei a utilizar só a saúde pública. E eu nunca tive grandes problemas, mas nessa gestão está terrível. Está terrível. Eu mesmo estou esperando o eletrocardiograma faz anos. Faz anos. Se eu não me engano, ele é de 2017. Um eletrocardiograma para uma pessoa hipertensa. Esperar 3 anos. É um completo absurdo. A pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto nesse meio tempo. Ela pode ter problemas ali irreversíveis ou até levá-la à morte. Simplesmente porque incompetência, ingerência, falta de empenho para fazer as coisas. É isso que eu estou vendo aqui em Guarulhos, é falta de vontade, falta de empenho. A política de turismo de Guarulhos, por exemplo, não tem política de turismo.
Tem uma página na internet lá com alguns pontos turísticos, com alguns locais lá, e pronto, e acabou. Não tem uma política de turismo aqui em Guarulhos. Uma infraestrutura turística que poderia gerar emprego, poderia gerar renda. Eu até falei da possibilidade, eu fiz um vídeo e falei da possibilidade de um aquário municipal. Algumas pessoas acharam boa a ideia, algumas pessoas acharam que a ideia não, a gente precisa cuidar de outras áreas primeiro. Mas é assim que se constrói uma ideia, discutindo a ideia. Guarulhos tem muitos aquaristas, por exemplo, então eu pensei mesmo, eu tenho essa ideia de fazer um aquário municipal aqui, para ser um ponto turístico, para ser uma área de lazer, e uma forma da prefeitura também oferecer ali para os seus cidadãos um espaço de cultura. Poderia ter uma biblioteca, poderia ter espaços ali comerciais para ajudar a manter o local. Nós sediamos uma feira de peixes ornamentais. Por que não transferir essa feira para um aquário municipal ali, onde os comerciantes poderiam vender seus produtos ali, fazer feiras, enfim, explorar o negócio. Né? A cidade precisa disso, de inovações, pensamentos inovadores, e que sejam colocados em prática. A gente não pode também ter esse pensamento tacanho. Ah, não pode fazer isso, gasta. Colocaram tanto na nossa cabeça que não se pode gastar dinheiro público, colocaram tanto na nossa cabeça, principalmente a imprensa, precisa ter austeridade fiscal, equilibrar as contas públicas, que hoje qualquer coisa que se pense em fazer, as pessoas, por que não se investe em educação e saúde? Né? É claro que educação e saúde precisa de dinheiro, precisa de verbas, mas não falta dinheiro para a saúde e para a educação no Brasil. Não falta. É que o dinheiro é mal gerido mesmo. O dinheiro é mal administrado. Então a gente precisa pensar em inovações aqui. A cidade está parada. Né? E os atuais vereadores também, parece que estão parados também. Quantas vezes você não viu aí pelas redes sociais que não houve sessão na Câmara por falta de quórum? Falta de quórum é quando não há vereadores suficientes para fazer a sessão. O que esses vereadores estão fazendo? Quer dizer, os vereadores estão lá, são pagos para estarem lá e não participam de uma sessão. Várias vezes, eu perdi a conta de quantas vezes as sessões na Câmara foram canceladas por falta de quórum. Então, quer dizer, a gente precisa renovar mesmo. Mas a gente precisa renovar o quadro de vereadores para melhor. Não precisa votar, né? Não pode votar em qualquer coisa por aí. Como eu estava dizendo no começo aqui. Vote em candidatos com propostas, candidatos que vai saber o que fazer na Câmara Municipal. Você tem que votar em candidato que sabe o que vai fazer, que sabe como ser feito. Né? Então a gente precisa de renovação mesmo. Precisa de renovação. As pessoas falam por aí, a gente precisa de renovação. Ao mesmo tempo, vê um candidato, eu nunca vi esse aí, não conheço. Vê o outro, não, eu não conheço, não vou votar. O outro ali está prometendo coisa, como que eu vou saber se você vai cumprir? Aí o que essa pessoa faz? Vota naqueles mesmo que já estão lá e que não fazem nada. Ela prefere ficar com a porcaria segura. É a porcaria segura dela. Né? Então, assim, a pessoa precisa cobrar votar e cobrar. Votar, analisar as propostas, votar e cobrar depois. Né? A Maria Carolina aqui está desejando boa noite. Carolina Antonioli, que por sinal é minha mãe. Boa noite, mãe. Meu voto é seu, Edson Evaristo, 13 mil. Muito obrigado. Eu agradeço o apoio, eu agradeço a confiança. Né? Agradeço a confiança de quem está depositando, quem vai depositar o voto em mim. Todo dia eu recebo mensagem de cidadãos aqui de Guarulhos que eu não conheço, pessoas que eu não conheço, dizendo que viu uma
um vídeo meu, dizendo que viu uma postagem minha em algum grupo aí, e que vai votar em mim, que gosta das minhas ideias, que vai votar em mim. Fico muito contente com isso. Mas não é contente só porque essa pessoa vai votar em mim. Eu fico contente porque essa pessoa, ela está ali querendo algo diferente para a cidade. Ela viu ali uma proposta minha. Ela não viu ali uma outra coisa ali, vai votar em mim por causa disso, por causa daquilo. Não, é porque ela viu uma proposta minha que ela gostou. É isso que eu fico contente, é porque a pessoa está querendo ali uma mudança real. Ela está querendo uma cidade ali melhor, uma cidade diferente. E Guarulhos pode e merece mais. Guarulhos pode. Eu ando falando também, Guarulhos não tem museus. Guarulhos não tem uma pinacoteca. Uma vergonha, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, como nossa Guarulhos, aqui não tem um museu. Não tem uma política de turismo que inclua o patrimônio histórico da cidade, que por sinal é bastante desrespeitado, foi bastante desrespeitado aqui ao longo das décadas, e continua sendo. Quer dizer, o patrimônio histórico poderia estar atrelado à cultura e ao turismo. Fazer uma política ali integrada, tanto para os guarulhenses como as pessoas que vêm visitar nossa cidade. Nossa cidade tem um aeroporto municipal, um aeroporto internacional, quer dizer. E não tem um museu. Uma pessoa decide passar uns dias aqui na cidade, ela vai fazer o quê em Guarulhos? Um estrangeiro, por exemplo, alguém de outro estado, ela vai fazer o quê em Guarulhos? Ela não tem o que fazer aqui em Guarulhos, ela não tem um centro de exposições decente aí para visitar. Ela não tem museus aqui para visitar, não tem pinacotecas, não tem atrações turísticas. Ou se tem, são desconhecidas. Ou não são estruturadas. Não tem mesmo, né? Na verdade não tem mesmo, tem pouco. Tem muito pouco ali, sem infraestrutura nenhuma. Você vai chegar em certas áreas aí, é rua de terra, tem trechos de terra. Ou asfalto em péssimo estado. Então a gente precisa começar a pensar que tipo de Guarulhos a gente quer. Que tipo de cidade a gente quer. E não adianta vir com essa ideia, mas a cidade, precisa... Não, a gente não pode pensar nessas coisas agora, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar do transporte. Gente, a gente tem que cuidar dessas áreas sim. Eu venho falando muito de saúde, venho falando de transportes, de educação, só que a gente precisa cuidar de outras áreas também. Dá para ir fazendo outras coisas também. Eu falei de coleta seletiva de lixo. Coleta seletiva de lixo também é uma questão de saúde pública. É uma questão que é incrível como ainda o Brasil está atrasado nisso. E Guarulhos poderia aproveitar muito isso. Implementando coleta seletiva. Começa por um bairro, expande para o outro. Isso pode atrair empresas de reciclagem para a cidade. A prefeitura poderia criar cooperativas de catadores para gerar emprego e renda aqui dentro da cidade. Essas empresas vão empregar gente, vão empregar guarulhenses, vão empregar nossos jovens aí, que faz 17, 18 anos, estão loucos para trabalhar e não têm trabalho. É incrível como tem jovem querendo trabalhar, que entra em contato comigo, jovens que eu conheço, filhos de amigos meus. Pô, você não tem aí uma indicação de vaga para mim? Falei, olha, meu filho, a situação é complicada. Por que eles me procuram? Porque eu sempre fui de caçar oportunidades de emprego para os outros, não é nem para mim. Eu sempre tive trabalho, né? Desde os meus 13 anos eu tenho trabalho, e depois desde 2002, desde os meus 22 anos eu trabalho no serviço público. Então eu sempre tive trabalho, né? Mas eu procurava para os outros, para oferecer para os outros, para divulgar ali para amigos meus, para filhos de amigos meus. Então até hoje essas pessoas me procuram. Só que o país, depois do golpe de 2016, entrou numa penúria tremenda, né? A gente não tem emprego. A Odebrecht, por exemplo, que foi vítima da Lava Jato, né, com a falsa alegação de combater a corrupção, de 250 mil empregados que a Odebrecht tinha, hoje ela não chega a 10 mil empregados.
Veja quantas pessoas foram para a rua por causa da Operação Lava Jato do senhor Sérgio Moro. Porque corrupção você pode combater a corrupção, mas sem destruir as empresas, sem destruir postos de trabalho, que foi o que o senhor Sérgio Moro, através da Lava Jato, fez aqui no Brasil. Tanto que ele foi depois ministro aí do Bolsonaro, né, pelos péssimos serviços que ele prestou ao país, né, como todo mundo que está nesse governo, né, são péssimos serviços prestados ao país. Então hoje está muito difícil até indicar um emprego, indicar uma vaga de trabalho. E Guarulhos precisa pensar nisso, precisa pensar um direcionamento para esses jovens. Tenho certeza que tem muitas áreas na prefeitura que poderiam abrigar estagiários, abrir programas de estágio. A prefeitura tem muito serviço. Tem muito serviço. E não é ficar contratando comissionado, não. É colocar estagiário ali, funcionário concursado. Entendeu? É isso que a gente precisa. Não tenho nada contra comissionado, não. Eu tenho contra a politicagem que se faz através de comissionados. Eu conheço muitos comissionados aí que são excelentes funcionários. Então não se trata de ser contra comissionado. Eu sou contra a politicagem que alguns maus políticos, não, alguns politiqueiros aí fazem. Então a gente precisa começar a pensar numa cidade diferente, gente. A gente precisa pensar num projeto de cidade. A gente precisa pensar num projeto até de país, né? Mas como estamos falando de Guarulhos aqui, precisamos pensar num projeto de Guarulhos. Que Guarulhos a gente quer? Que Guarulhos a gente quer? Né? Os servidores, né? Vou falar um pouco ali com os servidores de Guarulhos. Os servidores vêm tendo... Eu acho, inclusive, que quem elegeu o atual prefeito foram os servidores, né? Eles estavam um pouco descontentes ali com a segunda gestão do prefeito Almeida, né? Mas o prefeito Almeida também pegou uma crise econômica no país, também, vamos ser justos também. Ele pegou uma crise econômica aí que diminuiu muito a arrecadação do Guarulhos. Isso é fato. Isso aí não adianta falar que foi só incompetência do Almeida, que o Almeida é isso, que o Almeida é aquilo, que ele falhou. Ele pegou uma crise econômica terrível, provocada, inclusive, pela Operação Lava Jato, que estava destruindo empresas e postos de trabalho aí com a alegação de combater a corrupção. Né? E corrupção você pode, como eu disse, pode se combater corrupção como faz no mundo inteiro, sem destruir empresas e sem destruir postos de trabalho, e sem paralisar obras. Só no Brasil tem quase 100 bilhões de reais em obras paradas, graças à Operação Lava Jato. Você sabe quem vai pagar isso aí? Você. Você sabe quem vai pagar o material que estragou nessas obras? Você. Você que paga imposto. Tá bom? Ah, mas tinha que parar mesmo porque estava superfaturada. Primeiro, a maioria acredita que não estava superfaturada. E se estava superfaturada, basta corrigir o valor, deixar o valor justo, mas a obra continua, porque a obra é importante para o país. E aqueles postos de trabalho, aquelas pessoas que estão lá trabalhando também. Então, Guarulhos pegou uma forte crise econômica na segunda gestão do prefeito Almeida, e os servidores estavam muito descontentes com ele. Acabaram elegendo um vereador, na época, que tinha um contato muito, muito íntimo com os servidores, mas não era servidor, que é o atual prefeito. E o atual prefeito também não cuidou da categoria, né? Fez reajustes aí muito baixos, reajustes que não atenderam à demanda da categoria, e infelizmente hoje a categoria ganha mal. Esse ano não teve aumento por causa da pandemia, mas mesmo assim o prefeito mandou para a Câmara um reajuste da contribuição de 11% para 14%, quer dizer, os servidores municipais de Guarulhos tiveram um decréscimo do salário, uma diminuição do salário de 3%. Então, há um completo desrespeito para os servidores, não há uma infraestrutura adequada para os servidores municipais trabalharem. É reclamação por todo lado, de salas pequenas, móveis em mau estado, cadeiras ruins.
O local que eu trabalho mesmo é terrível, não tem um bebedouro, não tem um banheiro, não, o posto humanizado lá no aeroporto. Os móveis são inadequados, são móveis terríveis para você passar um plantão de 12 horas lá. Cadeiras desconfortáveis. Então, assim, é muito ruim. A gestão dos servidores está muito ruim. Enquanto isso, você vai em sala de secretários, de diretores e secretários adjuntos, tem ar-condicionado, cadeiras confortáveis, mesas amplas, computadores funcionando. Agora, para o peão que sobra cadeira rasgada, cadeira velha, cadeira péssimas, cadeira dura ali para você ficar, móveis ruins. Então a gente precisa também de vereadores que tenham compromisso com os servidores públicos municipais, para melhorar os serviços públicos municipais que atendem a população de Guarulhos. O servidor que está contente, ele atende melhor a população, ele faz o seu serviço com mais eficiência. Que estímulo o servidor municipal tem ali para trabalhar melhor? E olha que o servidor de Guarulhos, ele trabalha muito bem, ele faz muito bem a função dele, mesmo com todas essas condições, mesmo tendo o salário diminuído, que nem teve esse ano. E os vereadores que apoiam o prefeito votaram favorável aí e tal, e aprovaram essa diminuição de salário, esse aumento da contribuição. Enquanto isso, a prefeitura diminuiu a própria contribuição dela para a previdência dos servidores. Quer dizer, aumenta dos servidores e diminui da prefeitura. É um completo absurdo. É ridículo isso aí, é ridículo. Eu espero que você, que é servidor público, preste bem atenção em quem vai votar. Estou vendo muito servidor aí votando em gente que vai fazer a mesma coisa porque são da mesma linha ideológica da atual gestão. Então fica esperto, o servidor público fica esperto em quem você vai votar. Tanto em vereador, vote em vereador comprometido com os servidores municipais, mas comprometido mesmo. Não adianta o candidato falar que é comprometido com servidores públicos e simplesmente apoiar governos que retiram direitos de trabalhadores, retiram direitos de aposentados, como é o atual governo federal. Então, se o seu candidato apoia o governo federal, ele não vai defender você que é servidor. Não adianta, gente. Não adianta, porque isso é óbvio, é questão de lógica. Não é nem uma questão de possibilidade, é uma questão de lógica. Uma pessoa, ela se identifica com governos que retira direitos dos trabalhadores, por que ele vai defender você, servidor? Eu sou servidor municipal e eu sei o que eu estou falando. E uma coisa que eu quero, que eu pretendo na Câmara Municipal, é defender os interesses dos servidores, reajustes dignos, acima da inflação. A categoria não pode aceitar esses reajustes aí que nem a inflação cobre. E ainda tem uma diminuição de salário. O mínimo que deveria se fazer era esperar uma votação dessa do aumento da contribuição, que pelo que eu vi parece que é uma imposição legal, esperar para o ano que vem. Mas primeiro dá um reajuste digno para o servidor não ter perda salarial. Dá um reajuste acima dos 3%. Mas não é isso que a gente viu. E se depender de muito servidor aí, a gente não vai ver. Servidor muito pensando no próprio umbigo, pensando no próprio cargo aí, e não, né, e vai acabar fazendo bobagem com toda a categoria, inclusive com ele mesmo no futuro. Cuidado em quem você vai votar. Vote em candidatos comprometidos com a categoria dos servidores, como eu sou. E não é só porque eu sou servidor, não. É porque eu conheço o esforço dos servidores. Eu sei que os servidores se esforçam, os servidores trabalham, os servidores ficam ali e depois não tem reconhecimento nenhum. Tem repartições aí que os servidores trabalham, de repente há uma substituição da chefia ali. Era óbvio nomear alguém que já está na equipe. Não, eles trazem alguém de fora, que nunca não sabe nem o que é aquele trabalho ali.
mas ele vai lá e é nomeada chefe ali daquele setor. Por pura politicagem, por puro interesse, conveniência. Então o servidor está cansado disso, o servidor está cansado de ser feito de trouxa, a gente precisa acabar com isso. A gente precisa acabar com essa cultura de politicagem dentro do serviço público. Por que você acha que querem acabar, que estão atacando tantos servidores hoje? Que querem acabar com a estabilidade dos servidores? É justamente para poder fazer essas politicagens de forma mais fácil, para poder apadrinhar todo mundo, para poder colocar ali, tirar os servidores que são de carreira e colocar os cabos eleitorais, os padrinhos, os apadrinhados ali. É por isso que hoje estão se atacando os servidores, chamando o servidor de vagabundo. Quer dizer, um vagabundo chamando os servidores de vagabundos. Falando que o servidor é marajá. Agora, marajá mesmo, né, que nem alguns deputados, senadores, membros do Poder Judiciário aí, alguns, claro, né, que ganham aí dezenas de reais, dezenas de milhares de muitos mil reais por mês aí, esses não são citados, esses daí não são marajás, não. Agora, o servidor que ganha 5 mil reais, imagina ganhar 5 mil reais, é um absurdo. E muita gente está indo na onda. Bom, eu vi servidor comemorando o congelamento do salário dele mesmo, né? Então, quando chega a esse ponto, é bom procurar psicoterapia mesmo, ali que a pessoa está num nível ali de fanatismo, de distanciamento da realidade que já extrapolou os limites aceitáveis aí. Gente, então é isso. Queria falar com vocês algumas coisas. Outra coisa que houve aqui em Guarulhos também. O aumento do ISS, do Imposto sobre Serviços. Quer dizer, numa época de pandemia, aumenta imposto de empregadores. Quer dizer, são coisas assim que a gente deveria esperar um pouco, analisar a situação. Guarulhos já não fez nada para segurar empregos, para incentivar o comércio, incentivar a indústria a manter os seus empregos. O governo federal, muito menos. O governo estadual também não fez nada. Então é o seguinte, o comerciante ele teve que fechar as portas, o empresário teve que interromper a sua produção, mas o aluguel continuou sendo cobrado, o imposto continuou sendo cobrado, e no final das contas, quando voltou, ele estava cheio de dívida, não tinha mercado para vender os seus produtos, tanto o comerciante como o empresário, o industrial. Quer dizer, a economia ainda está uma bagunça, está voltando aos poucos, vai demorar muito para voltar do jeito que está. Então você que é empresário também, preste atenção em quem você vai votar. Preste atenção em quem você vai votar. Comerciante empresário que vota em candidato que é contra direito de trabalhador, é comerciante empresário que não está tendo uma postura inteligente. Não está tendo uma postura inteligente. Comerciantes e empresários têm que apoiar aqueles que querem dar uma vida digna para as pessoas, justamente para essas pessoas poderem comprar os seus produtos. Um povo com dinheiro, um povo que tem ali um salário bom, que tem um nível de vida bom, ele compra mais, ele gasta mais. Então, consequentemente, o seu comércio e a sua empresa vende mais também. Eu fico pasmo quando eu vejo empresários e comerciantes apoiando aí candidatos que só vão tirar dinheiro dos clientes dele. Só vão tirar dinheiro, só vão empobrecer os clientes deles. Né? É aquilo que o Gessé de Souza, sociólogo Gessé de Souza, chama de elite do atraso. Mas, independente disso, Guarulhos precisa fazer uma política para segurar empregos, para segurar a renda do trabalhador, para incentivar o comerciante, incentivar a indústria. Com essa pandemia, muita gente ainda não se recuperou dos danos financeiros. Então, a gente precisa pensar sobre isso, precisa discutir com isso. E não é discutir só com os grandes empresários, não, é discutir com o pequeno comerciante também. Precisa discutir com os pequenos comerciantes, com os pequenos empresários, com os microempreendedores individuais.
precisa conversar com eles também. Não é só conversar com o dono da rede tal, da indústria tal, que tem não sei quantos mil funcionários. Não, a gente tem que conversar com os pequenos também, porque eles geram a maior parte dos empregos desse país. Então é isso, gente. A gente precisa... Guarulhos precisa ter gente comprometida com a cidade, gente que sabe o que está fazendo. Então, gente, no dia 15 de novembro, agora, no próximo domingo, eu peço o seu voto, encarecidamente eu peço o seu voto, Edson Evaristo, número 13.000. 13.000. 13000. 13000. 13, depois 3 zeros depois do 13. 13.000. Eu peço seu voto por quê? Porque eu quero ver essa cidade melhor. Eu quero ver essa cidade crescer. Eu quero ver essa cidade ser motivo de orgulho para os guarulhenses. E não ela ser motivo de piada, que nem é. Falar aí do Trevo do Bom Sucesso, mudar o nome da cidade, aí fazer piadinhas com o nome da cidade. Quero que Guarulhos seja motivo de orgulho para você. Mas isso vai depender do seu voto. Isso vai depender muito do seu voto. Isso vai depender em quem você votar. Isso vai depender do quadro de vereadores que você vai eleger. Se você quer continuar com os mesmos, você acha que a cidade está boa, quer continuar com os mesmos, ok. Mas depois não reclame que nada muda, que nada melhora aqui na cidade. Eu peço que você conheça as minhas redes sociais, as minhas propostas, assista os meus vídeos, entre em contato. Aí na descrição do vídeo tem um link que tem todas as minhas redes sociais, o meu site. Você pode ali analisar, pode deixar comentários, pode entrar em contato, tirar suas dúvidas, porque eu estou à disposição de todos aí. Se você quer colaborar com a campanha, entre em contato também. Eu peço para chegar material até vocês, para você distribuir para os seus parentes, para os seus amigos, para as pessoas mais próximas a você. Eu estou fazendo uma campanha desse tipo, indo na casa das pessoas, ali deixando material com elas, conversando sobre propostas. É esse meu tipo de campanha. Você não vai ver meu nome aí em bandeiras, pendurado em tudo que é lugar aí, porque não tem mesmo, não tem. Né? Tem tanto candidato aí que fala que quer ajudar o povo, mas está gastando aí 50 mil reais, mais de 50 mil reais para fazer campanha. Imagina quantas pessoas não dariam para ajudar com 50 mil reais. Né? Então é isso, gente. Peço mais uma vez o seu voto, o seu apoio, a sua confiança. E eu peço também que depois que você votar, você me cobre das coisas, das propostas que eu fiz. Então é isso, eu agradeço as pessoas que participaram aqui com mensagem, as pessoas que me assistiram, as pessoas que vão me assistir. Um grande abraço a todos e até breve.